porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Pai da Eternidade. Hoje nós nos ajuntamos de maneira virtual para adorar a Deus por este anúncio que se cumpriu quando Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, veio ao mundo para mostrar o seu governo especial a nosso favor. Vamos orar, meus queridos. Deus bendito, te louvamos, te adoramos. Te damos graças porque o Senhor interveio na nossa história, o Senhor enviou o teu Filho eterno para restaurar a nossa vida, para nos religar a ti, perdoando os nossos pecados, e nós te damos graças por seu governo. Rogamos que este culto te seja aceitável, invocamos a tua presença para recebê-lo. Que o Senhor intervenha para que todas as partes deste culto sirvam para a edificação da tua igreja, mas principalmente para o teu louvor. Precisamos ouvir a tua voz e rogamos que o Senhor nos abençoe, falando conosco neste culto, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de João, ele começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Essa é a alegria, que a luz dos homens veio, ainda que tenha vindo como um menino, mas veio para intervir na nossa história. Então nós vamos adorar a Deus cantando o hino Jesus Nasceu. Logo em seguida, um menino também, nosso irmãozinho Caio, vai orar a Deus louvando o seu nome, e depois o coral Otto Hintze vai também exaltar o Senhor cantando Alegrem-se, cristãos. Muito obrigado por esse dia. Quero te agradecer pelo seu filho que nasceu e que o Senhor cuide de todos. Em nome de Jesus, amém. Já nasceu.
Temos, da parte de Paulo, também uma descrição da intervenção de Jesus na nossa vida. Em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5 até o 8, lemos assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Veja que Cristo, sendo Deus eterno glorioso, veio até nós, se humilhou, se colocou na nossa condição, mas de maneira geral nós agimos de maneira bem contrária a essa. Queremos nos exaltar, queremos seguir os nossos próprios desejos e vontades e nem sempre temos o pensamento do irmão, do outro, do próximo. Bons pensamentos. Lutamos, queremos sobrepujar, queremos ser maiores. É o nosso coração pecaminoso. Cristo veio exatamente para intervir nisso, para mudar a nossa natureza depois de pagar o preço do nosso pecado. Vamos orar, queridos. Deus bendito, não correspondemos muitas vezes àquilo para o qual fomos criados. E até mesmo os que creem, quantas vezes se desviam de espelhar-se em Cristo Jesus. Não só agir como Ele, mas ter o mesmo sentimento que Ele teve por nós, devemos ter pelo nosso próximo. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor coloque pleno desejo de olhar para o irmão com apreço, que nós busquemos servir o próximo, como Cristo que serviu dando a sua vida por nós. Faz isto, nós precisamos que o Senhor mude a nossa vontade constantemente, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Cristo cantando o hino Nasce Jesus, que fala sobre isso, que Ele veio para ser nosso Salvador, para a nossa salvação. E depois, o coral Otto Hintzen vai louvar a Deus novamente, cantando o hino Ó Vem, Emanuel. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vêm dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste, vai a luz da salvação. Nasce Jesus,
luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Digno tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias a ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha
viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. E as provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e correr. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e correr. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Neste mês de dezembro, as nossas meditações nas quintas-feiras foram ensejadas pela profecia de Isaías, Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Hoje, nós vamos ver neste seu nome será Pai da Eternidade. O homem busca a todo custo longevidade. Faz pesquisa com medicamentos, pesquisas tecnológicas, procedimentos cirúrgicos, pesquisa com alimentação, faz um planejamento para que a pessoa viva bem no seu bairro, na cidade, lidando com o trabalho. E nisso tem muitas lutas e desentendimentos. Mas ainda assim, a vida do homem termina. E o homem continua apreensivo. O homem é hoje apreensivo. Eu falo hoje, não por causa desta pandemia que atingiu todos os países, todos os povos, até os indígenas têm sido atingidos. Não é só isso. Porque as preocupações de 2 anos atrás, ou de quando eu era criança, eram outras, mas estavam no mesmo tipo de apreensão. As que virão daqui a alguns anos continuam. Saber quem é Jesus e saber da eternidade, que é muito mais do que longevidade, é imperioso para o hoje do homem, para os nossos dias agora. A gente começa vendo que Jesus Cristo é o Pai da eternidade porque Ele é eterno, Ele é Deus eterno. Jesus Cristo, durante uma das festas dos tabernáculos,
que teve um longo discurso registrado por João em alguns capítulos do Evangelho, ele havia mostrado aos seus ouvintes que eles eram escravos, dizendo: pois todo que comete pecado é escravo do pecado. Você lê em João 8,34. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha acabado de dizer que eles poderiam ser livres, conhecendo a verdade, que é ele mesmo, Jesus Cristo. Vocês conhecendo a verdade vai libertar vocês. Ele é o Filho de Deus que pode libertar verdadeiramente. Como Abraão, que viu o dia da redenção de Jesus Cristo e se alegrou na salvação. Nesse mesmo discurso, quase ao final, Jesus diz assim: Abraão, vosso pai, viu o meu dia e se alegrou, se regozijou nele. Então Jesus foi questionado como poderia Abraão vê-lo séculos antes, se ele estava ali diante dos olhos dele. A essa resposta de Jesus, com as palavras: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou, ele já estava afirmando que ele é eterno, porque já existia antes de Abraão. E também que ele é Deus. Eu sou é a expressão que Deus usou para se revelar a Moisés. Dirás assim, quando perguntarem o meu nome: eu sou, me enviou. Por isso é que João inicia o seu evangelho exatamente apresentando a eternidade e a divindade de Jesus, dizendo que no princípio era o verbo ou a palavra, Jesus Cristo. Ele usa essa expressão de maneira similar ao início de toda a Escritura. No princípio criou Deus. Então só fala é o princípio, mas Deus já estava lá. E João fala a mesma coisa. O verbo de Deus, a palavra de Deus, Jesus Cristo, já estava lá, junto com Deus, coexistindo eternamente com o Pai. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Mas não só acompanhando, Jesus Cristo é autor da criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou como o salmista cantava com todo Israel: os céus, pela sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Então, Jesus, que é a palavra de Deus, é o agente da criação. John Charles Riley disse assim: ele não começou a existir quando os céus e a terra foram formados, e muito menos quando o evangelho foi trazido ao mundo. Ele tinha a glória do Pai antes que houvesse mundo. Existia quando a matéria foi criada e antes de começarem os tempos. Ele é antes de todas as coisas. Existe desde a eternidade. Isso é que nos faz afirmar que Jesus Cristo é o Pai da eternidade, porque ele é eterno. Não tem início e não terá fim. Nós temos o tempo de início. Ele é criador de tudo que existe. E, olhando isso, nós podemos ver que Jesus Cristo é o Pai da eternidade também, porque ele criou o homem eterno. Talvez você se pergunte: mas não acabamos de dizer que o homem luta para tentar uma longevidade e, por fim, acaba chegando à morte? Não tem jeito? Se nós olharmos, Jesus Cristo, que é o agente efetivo da criação em geral, é, portanto, criador também do homem. Até hoje, e ainda com mais intensidade, esforços e recursos, o homem procura sentido à sua existência, investindo em pesquisas. O homem busca os animais microscópicos para achar sentido para a sua vida, ou com desbravamentos, sejam nas fossas abissais, ou seja no espaço exterior, ou em tratamentos, pesquisas. E eu falo tratamentos com remédios, com aconselhamentos, acompanhamentos psicológicos.
tentando achar sentido para a sua vida, sendo que a razão de ser do homem está na sua origem, em Deus. O homem, que foi criado à imagem do Criador, teve a eternidade colocada no seu coração. Mas isso, porém, não é uma habilidade a descobrir sozinho toda a obra de Deus. Salomão entendeu isso e escreveu assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus, as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O homem não consegue sozinho abarcar os planos de Deus, compreendê-lo. Até consegue perceber Deus na criação, mas não os seus planos. Mas ao final dos seus dias, quando o homem falece, o espírito do homem volta para Deus que o deu. Veja que o homem perdura para a eternidade. Volta para o Criador a quem deve prestar contas. É assim que você lê no final do livro de Eclesiastes. Veja, a morte não é o fim da existência humana. Como Jesus ensinou usando uma parábola, a parábola do rico e do mendigo, o espírito do homem, ou a alma, depois da morte vai experimentar o deleite, vivendo junto ao Criador, ao Salvador, ou em tormentos, banidos da sua presença abençoadora. Jesus Cristo veio para intervir na nossa história, para oferecer a salvação. Na volta, quando ele vier a segunda vez, todos os homens vão ressuscitar para a eternidade. Mas do mesmo modo que as suas almas, depois da morte física, na ressurreição também haverá distinção. Jesus Cristo é quem tem autoridade para julgar. E ele disse assim: vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Jesus Cristo é o Pai da eternidade, porque ele é eterno Deus e porque ele criou o homem para a eternidade. Por isso ele é o Pai da eternidade. Mas também porque ele dá a vida eterna ao homem. O homem teve o início de sua existência no determinado marco no tempo. Eu nasci numa tarde do dia 17 de maio de 1969, bem no finzinho da tarde. Mas ali é o meu começo. Nós temos a existência sim, num marco no tempo, mas ela prosseguirá, como vimos, pela eternidade, em gozo com o seu Salvador, ou em tormentos, sem que seu verme jamais morra, como são as palavras finais do livro de Isaías. A diferença de uma e outra condição, como também nós vimos, depende da vida do presente. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Entretanto, desde o primeiro casal, Adão e Eva, desde que este casal se desviou de sua condição original, o homem se perdeu. O sábio Salomão diz assim: eis o que somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Veja que, desde a queda
de Adão. O homem é pecador por natureza e pelas suas obras. Porque nós já nascemos com a semente de Adão, caído, pecador. Como Davi cantou: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Mas não só pela nossa natureza, mas pelos nossos atos. O Salmo 53, logo nos primeiros versos, diz assim: do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Essa é a condição do homem. Escravo, cego e morto nos seus pecados. Em Jesus Cristo, porém, está a vida eterna. Como lemos há pouco, nos versos iniciais do Evangelho de João. E esta vida é a luz dos homens. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O homem está em trevas por causa do seu pecado, mas quando Jesus Cristo vem, intervém na nossa vida e nos ilumina, as trevas não prevalecem. Como diz Riley, ele é a fonte eterna, e somente dela os filhos dos homens têm recebido vida. Eram provenientes de Cristo toda a vida e luz espiritual que Adão e Eva possuíam antes da queda. Era inteiramente procedente de Cristo toda e qualquer libertação do pecado e morte espiritual, experimentada por qualquer filho de Adão desde a queda. E também qualquer iluminação de consciência ou entendimento obtida desde então. Cristo é quem dá a vida ao homem. Ele é quem pode iluminar e dar a vida eterna ao homem. O testemunho que Deus dá de Jesus e que João registra na sua primeira carta, 1 de João 5:11, diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Filho, no seu Filho. Ele, porque nos amou, enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João escreveu as palavras de Jesus, transcreveu dizendo assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36. Na carta, João coloca as palavras de Jesus aplicando o mesmo ensino para a igreja. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 de João 5,12. Este é Jesus, o Pai da eternidade. Jesus Cristo é o Pai da eternidade porque Ele é eterno Deus. Ele quem fez o homem eterno. E Ele dá a vida eterna aos que creem. Ele tem a eternidade, é a origem da eternidade no homem, e só Ele pode dar a vida eterna ao homem. Talvez o Natal seja para você só festividades, reunião de família, e agora reduzida nessas festas, troca de presentes. Mas é o Natal do Pai da eternidade, que veio no tempo para dar vida eterna aos que creem, pagando o preço dos seus pecados para que eles não sejam mais banidos da presença de Deus. E para deixar os incrédulos indesculpáveis quando os seguirem para a morte eterna. Este é o Natal e este é o Pai da eternidade. Essas coisas me lembram de uma pergunta de um folheto antigo quando eu era jovenzinho ainda. Onde você vai passar a eternidade? É essa a pergunta para nós hoje. Sabendo que só Cristo
pode mudar a nossa condição, porque nós teremos uma vida eternamente vivida na morte para os que mantiverem-se longe de Cristo. No gozo eterno do Salvador, no novo céu e nova terra, para quem o recebeu e assim recebeu também o perdão e a vida eterna, que já desfrutamos agora, mesmo com tantas aflições neste mundo, mas que nos dá segurança até depois da morte, que não é mais temida, porque estamos com Cristo. Vamos orar? Deus bendito, te adoramos. Te damos graças, porque a despeito de nós termos nos enveredados em astúcias, nos desviado em corrupção, no pecado, na desobediência, transgredindo a palavra boa que orienta a nossa vida, o Senhor mandou seu Filho intervir na nossa história, para nos preparar para a eternidade, tendo vida plena já no presente e plenamente executada em nós, quando tivermos o corpo ressuscitado, sem mais corrupção, um corpo incorruptível em glória semelhante ao dele. Que o Senhor nos faça viver o presente pela fé, celebrando, nos alegrando por uma data tão importante, que nós nos alegremos não só por essa época de Natal, mas pelo Natal de Jesus Cristo, seu nascimento, que veio ser um de nós, para ser o nosso representante sem pecado nenhum, pagar o preço por nós e ainda intercede por nós. Que o Senhor nos abençoe assim e nos guarde, hoje e por toda a eternidade. Amém. Recebam a bênção, queridos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, filhos de Deus, hoje e por toda a eternidade. Amém. Queridos, Feliz Natal, Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe aqueles que estão à sua volta. Tranquilize o seu coração, viva pela fé, porque nós recebemos e temos Cristo como Pai da eternidade, transformando a nossa vida no presente, prometendo e cumprindo que seremos semelhante a Ele que ressuscitou da morte, e nós também ressuscitaremos para o deleite eterno. Deus abençoe a todos.